queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana. E na nossa aula de hoje a gente vai iniciar um novo capítulo. Tem algumas atividades aí para fazer as correções, mas a gente vai deixar para fazer essas correções nos nossos momentos de aula online, ok? Então nós vamos iniciar aí o capítulo 3, onde ele vai falar um pouquinho sobre equivalências. Então, no Conversa Vai, ele já traz um questionamento, diz o seguinte, ó: você já brincou de gangorra no parque? Observe essa imagem aqui de abertura do capítulo, né? E na próxima página lá no Conversa Vem, ele diz assim: como podemos deixar uma gangorra em equilíbrio? E aí a gente vai observar agora no livro essa explicação que o livro traz para vocês aqui, para então nós respondermos a atividade. Lembrando que na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar as atividades e conteúdos das páginas 95 e 96 inicialmente e até a página 99, que é um capítulo bem curtinho para poder a gente introduzir aí o assunto de frações equivalentes, que é o nosso próximo capítulo do livro, tá bom? Então acompanhe que a tia vai mostrar no livro para vocês observarem melhor. Vamos lá? Então, veja bem, turma, ele diz assim, ó, equivalências. Nesse capítulo, você vai estudar equivalências e a resolução de problemas com valores desconhecidos. Aí, no Conversa Vem, ele traz o seguinte: como podemos deixar a gangorra em equilíbrio, gente? Então, para a gente deixar uma gangorra em equilíbrio, o que é que a gente faz? E aí? A gente coloca em dois lados o mesmo peso, não é? Não é assim que a gente faz? Então, aqui ele mostra, não é? Que a professora Carol, ela fez a sua própria gangorra com uma régua e um prisma triangular de madeira. E aí ela diz que quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos nos referindo à igualdade entre os lados. Então, para haver equilíbrio, eu preciso ter igualdade de peso entre os lados, os dois lados, tá bom? Precisam ser iguais. E aí ele mostra, ó, colocou o material dourado 3 cubinhos de um lado e 3 cubinhos do outro. Se ela colocou a mesma quantidade e dos dois lados, a gangorra vai ficar em equilíbrio, não é? Agora, se por acaso ela tirasse um cubinho aqui, o peso maior ia descer e o peso menor ia subir. Aí, em seguida, o que acontece se colocarmos 2 cubinhos em um dos lados? E aí ela mostrou. O que é que acontece? Eu vou obter que número aí? Vai ficar mais pesado, tá vendo que baixou essa parte? Então, para haver o equilíbrio, ele colocou também 2 cubinhos do outro lado. E aí, 3 mais 2 aqui somou 5, e do outro lado, 3 mais 2 também sobrou 5. Se é 5 e 5, então a quantidade dos lados estão iguais. Por isso que a gangorra ficou em equilíbrio. E aí ele vai explicando a situação, ó. Sei que esta gangorra está equilibrada quando há 3 quadrinhos azuis de um lado e 3 do outro. Se a mesma quantidade de triângulos amarelos for colocada em ambos os lados, a gangorra permanecerá em equilíbrio também. Tá vendo que estão iguais? Os lados estão iguais, dois lados da gangorra. Então, isso que a gente chama de equilíbrio, tá bom? E aí ele vai dando mais exemplos. Então, a posição também interfere. Olha só o que ele diz, ó. O mesmo acontece se a mesma quantidade de triângulos amarelos for retirada em ambos os lados. E agora, gente, depois dessa explicação aí, para vocês entenderem o que é equivalência, o que é quantidades iguais de lados, ele trouxe uma atividade com números que a gente vai responder agora. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: uma igualdade é como uma balança equilibrada. Então, posso usar essa ideia com números. Sei que 3 mais 5 é igual a 1 mais 7. Por quê? Veja bem, 3 mais 5 não é 8? 1 mais 7 também é 8. Então, se há 8 de um lado e 8 do outro, há uma equivalência, há uma igualdade. É o que a gente vai praticar agora nessa atividade. Acompanhe junto com a tia Ju. Então, turminha, após a observação aí dessa parte do livro, conseguiram entender o que é equilíbrio, equivalência, não é? Então, vamos praticar um pouquinho agora, utilizando os números como ele mostrou inicialmente. Então, a primeira questão, ele diz o seguinte, ó: há um sinal de igualdade que separa duas operações matemáticas, essa dessa, tá bom? Aqui eu tenho 3 mais 5, mais um número que está faltando. E aqui eu tenho 1 mais 7, 8, não é assim? 8 mais 6 vai dar quanto? 14. Então, do outro lado eu também tenho que ter o 14. Então, eu tenho já 3 mais 8. Aliás, 3 mais 5 que dá 8. 8 para chegar
chegar a 14? Ó, desse lado aqui não é 14? Então, do lado de cá, a soma desses três números aqui também precisa ser 14, para que haja um equilíbrio, tá? Que é uma noção que ele trouxe aí, utilizando como exemplo a gangorra. E aí, eu já tenho 3 mais 5, que dá 8. 8 para chegar a 14, eu preciso de 6, não é, gente? Então, o número que está faltando aqui é o número 6. Vocês vão preenchendo agora, tá certo? Eu vou dar um momentinho, vocês pausam agora esse vídeo e respondem até a letra D. Depois vocês dão play e conferem para ver se está certo, combinado? Então, vou aguardar. Então, turminha, confira como foi que ficou aí, ó. A letra B, do lado de cá, eu obtive o número 4. 1 mais 6, 7, 7 menos 3, 4. Então, desse lado de cá, eu também tenho que ter igualdade 4. Então, 2 mais 5, 7 menos, que número para dar 4? O 3, não é? Letra C, 8 menos 6 mais 3 vai dar igual a 5. Então, do lado de cá, eu também preciso ter igualdade a 5, não é? 9 mais 2 menos o 6 também vai dar o 5. Aqui desse lado eu tenho números maiores, então eu aconselho vocês que façam a adição assim, tá? Quando eu somei 44 mais 92, deu igual a 136. Então, do lado de cá tem 136, do lado de lá também tem que ter 136. Eu já tenho 24 mais 20, que dá 44. 44, para chegar a 136, que é o valor da igualdade, falta 92. Então, eu fiz uma adição e depois fiz uma subtração com base no valor do outro lado da igualdade. Conseguiram entender direitinho? Vamos lá para a segunda questão agora, tá certo? Na segunda, na verdade, não é a segunda, é lá na página 96, que tem uma atividade com a lupa na mão, que a gente vai fazer juntinhos. Então, primeiro, eu vou pedir agora novamente que vocês pausem essa aula, tentem fazer sozinhos aí, só são 3 letras, letra A, D e C. E depois que vocês tentarem fazer sozinhos, responderem, vocês dão um play novamente na aula e conferem para saber se vocês acertaram. Combinado assim? Então, vou estar aguardando. Vamos lá! E aí, turminha, conseguiram responder? Olha só o que ele diz. Eduarda teve uma ideia diferente. Veja, para ajudá-la, vamos explorar algumas situações. Letra A. 4 mais 6 é igual a 2 mais 8. 4 mais 6 não é 10? 2 mais 8 também não é 10? Então, esses números aqui são equivalentes, tá bom? Essas operações. Multiplique todos os números da igualdade por 2. Então, vamos lá. Todos esses números aqui, a gente vai multiplicar por 2. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. 8 mais 6 vezes 2, 12. Que vai ser igual a... Ele não pede para multiplicar tudo por 2, é o que a gente vai fazer, tá? 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. E aí, os resultados estão iguais de um lado e do outro que a gente descobriu? Vamos conferir. 8 mais 12 dá 20. 4 mais 16 também dá 20. Então, deu certo a ideia que ele teve aí, não é? Vamos repetir aí e responder o raciocínio dele no pontinho. Então, na letra A, ele traz um pontinho com o questionamento que vocês vão responder, tá? Confiram se vocês pensaram direitinho. Ele diz assim, ó. Ao somar os novos valores de cada lado do sinal de igualdade, a quantidade se manteve. E aí, os números continuaram equivalentes? Sim, não é, gente? Os números continuaram equivalentes, tá bom? E na letra B ele traz a mesma coisa, ó. Vamos lá. Eu tenho 9 mais 15. Quanto é 9 mais 15? Vai dar o quê? 24, não é? 8 mais, aliás, 18 mais 6 também dá 24. Então, a gente vai multiplicar esses números por 3, não é assim que ele pediu? Não, ele vai dividir. Divida todos os números da igualdade por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3 dá 3 mais 15 dividido por 3. 5, não é? 18 dividido por 3, 6, mais 6 dividido por 3, 2. E aí, as igualdades se mantiveram? Vamos analisar? 3 mais 5 é igual a 8. Se manteve. E 6 mais 2 é igual a 8. Também se manteve. E aí, vocês vão responder o pontinho que tem lá embaixo da letra B, onde ele pergunta assim, ó. Ao somar os novos valores de cada lado do sinal de igualdade, a igualdade se manteve? Se manteve, ó, 8 e 8. A gente responde também sim. Bem tranquilo, né, gente, esse assunto?
Embaixo, na letra C, ele diz assim: a ideia da Eduarda, da menina aqui, que ela teve essa ideia, está correta? E aí? Sim, não é? Então a ideia dela está correta. Por que está correta? Quem sabe? Sabe por quê, gente? Porque se a gente multiplicar ambos os lados pelo mesmo valor ou dividir pelo mesmo valor, vão dar a mesma coisa. Por quê? Daria errado se eu, por exemplo, tivesse multiplicado 4 e 6 por 2 e o 2 e o 8, por exemplo, aqui por 3. A gente não multiplicou pelos mesmos números, então a igualdade se manteve. A gente usou o mesmo multiplicador na letra A, que foi o 2, e usamos em ambos os lados o mesmo divisor, que foi o 3. Então, por isso que a igualdade se manteve, ok? Então, gente, agora, após a gente terminar essa atividade, a tia vai mostrar no livro, para ficar mais fácil de acompanhar, essa explicação aqui que a professora Carol lançou esses outros desafios, e em seguida vai mostrar a RA que está disponível nessa página. Vamos lá conferir? Já aí, gente, ele diz que a professora Carol ela lançou o seguinte desafio aos alunos da turma. A quantos cubinhos equivale o prisma triangular? Vocês observam que a gangorra aqui ela está em equilíbrio, não é? Então, quanto que vale esse prisma triangular? A gente vai olhar a quantidade de cubinhos que tem aqui. Então, eu vejo que aqui tem 5 cubinhos. Então, um prisma triangular é equivalente a 5 cubinhos, tá certo? E aí ele vai mostrando, né? Ele faz o sinal de igualdade e diz assim, ó, a professora Carol fez outra composição e lançou esse outro desafio. Quantos cubinhos precisam ser colocados do outro lado para que a gangorra fique em equilíbrio? Se um prisma triangular vale 5, dois prismas triangular vão valer 10, não é? Então, do lado de cá, eu preciso de 10 cubinhos. E aí, depois, ela fez outra composição. Ela colocou 3, agora, prismas triangulares aqui do lado. E aí, eu vou precisar de quantos cubinhos aqui? Se cada prisma vale 5 cubinhos. Então, 5 vezes 3 dá igual a 15. Então, eu vou precisar colocar aqui 15 cubinhos para que tenha a gangorra equilibrada. E é o que ele vai fazer aqui embaixo, tá vendo? É só vocês acompanharem direitinho. Vamos agora, antes de a gente partir para essa outra atividade, a gente vai observar a RA que está disponível nessa página 97. Olha só, turminha, essa RA está disponível na página 97 do livro de vocês. Ela se chama Equilibrando. E ele diz o seguinte, ó. Qual conjunto de peças deve ser colocado no lado direito da balança para que ela fique em equilíbrio? A gente vai observar. É só apertar iniciar e vamos escolher uma dessas opções. Então, aqui eu tenho 2 cubos e um prisma, não é? Então, do outro lado, eu tenho que ter também essa mesma igualdade. Eu vou procurar aqui a opção em que eu tenha mais um cubo e um prisma, não é? Então, vai ser essa opção. Isso, foi. E agora? Qual dessas imagens aqui embaixo? A gente vai colocar do lado de cá da gangorra para que ela fique em equilíbrio. E aí? Se desse lado, gente, eu tenho 2, do outro lado eu tenho 4. Então, tá faltando só mais 2. Então, a opção é essa, não é? E agora? Estão faltando 3 cones azuis. Então, a única opção que tem 3 cones azuis é essa última. Pronto. Esse aí, gente, é bem interessante porque ele vai trabalhar um pouquinho com números também, tá bom? Então, aí eu tenho 3 cubos azuis. Os 3 vão valer 18, não é? 3 vezes 6, 18. Então, qual é o número daí de baixo que a soma dá igual a 18? Vai ser o 9 mais 9, não é? Seguindo essa lógica. 10 mais 10 é igual a 20. Qual dessas opções aí eu tenho o número 20? Então, lembre-se, toda vez que vierem números, a gente vai prestar atenção nos números e não nas cores, tá? Então, aí, a opção que tá igual a 20 é essa, não é, gente? Próximo, de um lado eu tenho 10, do outro lado eu tenho 2. Que parte eu coloco aqui do lado do 2 para que a igualdade fique igual? Vamos lá. Eu já tenho 2 e 2 é 4, então fica faltando 6. A opção que eu tenho para compor vai ser essa daqui, não é? Parabéns, não é? E aí a gente finaliza o nosso joguinho.
Então, turminha, o que é que vocês vão fazer agora? Preste atenção. Tem atividade aí, mão na massa, da página 98. É com tudo isso que a gente aprendeu, tanto na RA quanto na explicação e nessas duas atividades que a gente realizou. Vocês vão responder a página 98, sozinhos, tá bom? E vão responder a enquete do Agora Você Já Sabe, que na verdade é uma autoavaliação sobre o conteúdo que a gente viu na nossa aula de equivalências, que está bem tranquilo, não é? Então leiam com bastante atenção, sem pressa, pensa direitinho, revê o conteúdo que a gente trabalhou hoje. E se tiver alguma dúvida, me pergunta, utilizando as cores aqui da legenda para marcar as coisas que vocês aprenderam, as coisas que ainda têm dúvida e as que realmente não sabem ainda. Não esquece de me mandar foto dessas atividades, tanto as que a gente fez hoje, quanto aquela que eu pedi para vocês fazerem sozinhos. E a autoavaliação também, tá bom? Estou contando com a dedicação de todos vocês, meus amores. Um beijo, nossa aula termina aqui. Espero vocês na nossa próxima aula de matemática para a gente finalizarmos as correções dessas atividades, tá bom? Um grande abraço, tchauzinho!